Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva, do nosso podcast, sempre com a informação útil para você. São pessoas que a gente traz com muito carinho, convidados especiais, que têm algo importante para compartilhar com a gente. Por isso, tenho o prazer de convidar hoje, de falar hoje com o Guilherme Françoso. Muito obrigado, Renato. Bem-vindo em nosso programa, Guilherme. É um prazer estar aqui. Guilherme, entre outras qualificações, ele sempre foi uma pessoa focada e voltada para recursos humanos, para lidar com gente. Foi líder de recursos humanos, especialista em desenvolvimento organizacional, tem MBA em gestão empresarial, recrutamento e desenvolvimento de talentos, gestão de pessoas, com mais de 20 anos de experiências como executivo de recursos humanos e também uma ampla experiência na gestão de administração de pessoal. E assim foi. E montou a sua empresa já há vários meses, né? Há um ano agora já. Há um ano já, que é a GCF. GCF. GCF é a sua empresa que lida com headhunter, treinamento e desenvolvimento e também consultoria interna. Isso, gestão da performance, pesquisa de clima, engajamento e assim por diante. Guilherme, como é que é essa transição? Porque aqui entre as pessoas que nos assistem, tem muitos consultores, muitos gestores, muitas pessoas de empresas, e assim, o meu sonho é um dia ser consultor, mentor, ou montar a minha própria empresa. E você é uma dessas pessoas, há um ano já, nessa transição de carreira e de vida, montando seu próprio negócio. Sim. Então, como é que foi sair de uma área tão bem sucedida, como você mesmo disse, se quiser falar um pouquinho a respeito disso, as empresas pelas quais você passou, a sua experiência em relação a isso, para depois migrar para a sua própria empresa, no contexto de agora uma empresa, claro, aproveitando todo o seu arsenal de conhecimentos para poder servir as outras pessoas e também servir as empresas, que eram seus parceiros, agora passam a ser seus clientes. Isso. Bom, essa jornada começou lá atrás como estagiário em recursos humanos. Então, e de lá eu fui paulatinamente crescendo, passei por indústria do entretenimento, indústria automotiva, por bancos, por consultorias. A minha última posição era diretor de recursos humanos para o Brasil, da Capco, que é Capco é uma multinacional inglesa especializada em transformação digital. E ali, o que eu já tinha de curiosidade a respeito de tecnologias, de inteligência artificial e assim por diante, ali o bichinho me mordeu de vez e eu tomei contato profundo com essas tecnologias. E aí comecei a pensar, como é que eu posso conciliar as duas coisas? A gestão de pessoas, o desempenho das pessoas, o clima da organização, a inteligência artificial e como este copiloto pode me ajudar a acelerar a entrega para os meus clientes. Então, quando em dezembro a empresa perdeu 2 grandes clientes, ela precisou fazer alguns cortes, eu estava dentre esses cortes, e aí me vi, de repente, com a faca e o queijo na mão para montar a minha empresa. Eu não sei se alguém já passou por uma situação dessa natureza. De repente você está numa condição tão boa numa empresa, de repente tem lá uma redução de quadro, tem lá uma mudança e, de repente, acontece, não é? E para muitas pessoas, aquele momento de sofrimento, vida, dor, e agora? Né? De repente, para outras pessoas, é uma rica, talvez uma grande oportunidade para, de fato, se realizar como pessoa e como profissional. Não sei se é o seu caso. Eu passei por esse luto, tá? Quem não? Eu passei por esse luto. Eu passei uns 2, 3 meses me sentindo horrível, porque a gente quando Você passa por trabalhado há quantos desligamento, anos até esse momento? quase 3 anos na empresa, mas eu nunca tinha sido demitido. Eu já fui assim, terminou o contrato temporário, etc. Ou de estágio, né? Ou a empresa encerrou a atividade no Brasil. Ok, mas nunca tinha sido assim, da forma que foi. Quando acontece com outro, tudo bem, coitadinho, ele passa a mão na cabeça, dá um consolo, mas quando bate... Reinaldo, não é só isso. Essa empresa vinha passando por problemas, eu já estava prevendo. Mas por mais que a gente se prepare, quando o choque vem, ele pega a gente forte. Eu fiz o desligamento de 280 pessoas antes da minha. Nossa. Né? Então, foi assim, era toda semana... então foi castigo, não é verdade, pessoa? Toda semana, 30 desligamentos, 40 desligamentos. Poxa. E a gente fazendo isso num momento em que a bolha de tecnologia estava recém-estourada, né? Porque, veja, a gente teve a pandemia e com a pandemia veio a aceleração da tecnologia. Verdade. Então, todo mundo quis digitalizar os seus processos porque não podiam mais sair na rua, porque não podiam mais, né,
se reunir para tratar desses assuntos, dos seus assuntos. Então, houve uma demanda muito grande para profissionais de tecnologia. E, ao mesmo tempo, empresas que tinham pessoas muito sêniores em suas estruturas demitiram esses profissionais e contrataram júniores só para rodar a operação, né, durante a... Não precisava de uma pessoa no nível de especialização que você tinha. Isso. Então. Por exemplo, eu fiz um projeto para uma indústria do entretenimento, não vou falar o nome da empresa para preservá-la, mas que durante a pandemia ela me contratou para fazer o layoff da empresa. Este era o projeto. Durou 9 meses. O projeto em que eu deveria construir um modelo de avaliação de desempenho, avaliar as pessoas, fazer a primeira rodada e depois criar as ondas de desligamento. Poxa. Então a empresa saiu de 300 pessoas para 50. Olha. E entretenimento é isso, é show. É show, é evento, Durante a pandemia não tinha como fazer nada disso. Então, aliás, muitas empresas fecharam nesse período. Muitas empresas fecharam nesse período. Então, mudança mesmo de cenário, trabalharam em home office, ou seja, tantas outras mudanças, né? E aí isso se refletiu também nos RHs, nos financeiros, nos back-offices da vida, né? Então, quando isso veio e passou esse luto, eu falei, cara, eu tenho aqui a possibilidade de criar minha marca, meu legado agora, deixar de trabalhar para os outros. Esse é um grande processo que dá um medo desgraçado, mas é um grande processo de libertação. Né? Um grande processo de independência que você passa. Uma doce ilusão, já que eu também tomei a decisão há mais tempo do que você, aliás, há bem mais tempo do que você, há exatos 40 anos. Mas é assim, né? Agora eu vou trabalhar menos, né? Agora eu vou ficar tranquilo, né? Doce ilusão, se você imagina e pensa que você trabalhando por conta vai trabalhar menos, esteja preparado para sacrificar férias, finais de semana, muitas noites mal dormidas, fora as preocupações de ter que pagar. E o começo é muito difícil, né, Reinaldo? Até decolar não é fácil. O começo é muito difícil. E depois se manter também é difícil, né? Aí você tem o seu momento, tem altos e baixos, né? Mas e tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para financeiramente isso. Falando, inclusive. É isso aí. Então foi isso que me motivou, né? Quando eu passei por esse processo e vi que a coisa começou a andar, porque eu sempre fiz questão de entregar tudo que eu entreguei, sempre muito bem entregue. Com qualidade, dentro dos prazos. E isso se refletiu. Por exemplo, eu estou fazendo vagas para empresas nas quais eu fui profissional. Olha só. Acabei de entregar uma vaga de diretor executivo para a Capcom. Então, esses movimentos são frutos também de uma reputação que eu criei ao longo desses anos todos. Entendeu? Como é que foi para você nesse ano? Assim, valeu a pena, passou aquela fase, depois começou a ser o seu próprio negócio. Como é que foi dar os primeiros passos? Você tinha alguma reserva financeira? Porque é importante, no mínimo necessário para poder segurar. Ainda tenho, tinha. Tá. Isso é importante para quem deseja montar o seu próprio negócio, né? Dizem os especialistas aí que a gente precisa ter pelo menos 12 meses de reserva financeira, né? No meu caso, a coisa começou a andar mais rápido do que eu esperava, devo confessar. Isso é ótimo. Mas também está me levando muito rápido para um momento de, cara, eu acho que eu vou ter que crescer agora, sabe? Acho que vou ter que contratar gente já. Porque vai chegando num momento em que não dá mais para você fazer tudo sozinho. Então, hoje, eu vendo, crio a solução, vendo, entrego, né, aquele chapéu 360 graus. Eu tenho ajuda de algumas pessoas, como, por exemplo, a Milena, que está aí comigo hoje. Mas o meu filho também, que eles conheceram, que faz toda a parte criativa, essa parte bonita da coisa, da embalagem, é ele que faz. Mas, predominantemente, o conteúdo, o desenvolvimento desse conteúdo, o design instrucional desses módulos, sou eu que faço. E entrego depois. Interessante. Eu vejo assim, o quão é importante esse processo de transição, né? Porque, será que eu nasci para isso? O que está por trás disso? Primeira coisa, assim, é a pessoa acreditar. Na hora que a pessoa acredita, fica tudo mais fácil. Se você começa assim, mas se não der, eu volto. Eu gosto de um pensamento que fala assim, tem até dois pensamentos que falam assim, um foi Júlio César, quando atravessou o estreito lá com seus exércitos invasores, com seu exército invador, tem os seus navios. Depois de ter atravessado o estreito, ele mandou queimar os seus navios. Ou seja, não tinha retorno, não tinha como voltar. Ou vai, ganha, ou ganha. Não tinha ou morre, né?
E tem também um pensamento de um poeta russo chamado Mayakovsky, que fala assim, o verdadeiro revolucionário, ele diz assim, o verdadeiro revolucionário é aquele que queima as pontes da retirada. Ou seja, não tem como voltar. Se você parte para uma ação com essa determinação, cara, não tem como dar errado. Porque você vai ter dificuldades, vai batalhar. Certamente só quem passou e passa por isso é que entende o que significa isso, né? Você me trouxe à mente, Reinaldo, uma reflexão que foi a seguinte. Sem dúvida, a gente tem que queimar as pontes e os navios para não ter retorno mesmo. Porque eu conversava com a minha mãe esses dias e ela muito preocupada, porque ela não convive comigo, não sabe o dia a dia. E coração de mãe, na cabeça da minha mãe eu tô desempregado, sabe? Entendeu? E ela, já há 1 ano e não sei o que. Eu falei, mãe, fica tranquila, tá tudo bem, tá tudo rodando, tá tudo funcionando, etc. Mas me veio a reflexão de que acreditar, a gente tem que tomar cuidado para não misturar acreditar com arrogância. Uhum. Porque tem muita gente que, quando sobe num determinado pedestal, deixa de enxergar as verdadeiras ameaças do seu negócio. Uhum. Então, por exemplo, quando você contou a história do César, me remeteu a uma fábula do escravo que ia abaixado na biga do general, quando ele ganhava, e quando ele entrava em Roma e toda aquela comemoração, o escravo ia repetindo, lembra-te que é humano. Né? E a gente tem que saber respeitar os nossos medos, porque eles também nos ajudam a sobreviver. Né? Então, o que a gente não pode é se paralisar por eles. Mas... E outra assim, também eu vejo, depois de 40 anos, a Passadori completou esse mês aqui 40 anos de existência. Parabéns. Daqui nós treinamos mais de 120 mil pessoas, mais de 1.000 projetos para as empresas, então temos uma boa história. Uma bagagem. Tivemos premiação, escrevi alguns livros, assim, me tornei referência nesse contexto de comunicação. Mas assim, uma coisa que eu aprendi também é a seguinte, o sucesso do passado não garante, nem assegura o sucesso, nem do presente, nem do futuro. É igual a área comercial. Se nós não estivermos assim atentos a nos reciclarmos continuadamente, sempre buscando novos conhecimentos, sempre aprendendo coisas novas, ficamos parados no tempo e no espaço. É verdade. Porque assim, na verdade tem essa ideia. Quem para, na verdade, regride. Porque o processo do mundo é de contínuo processo de evolução. Se nós paramos, o mundo continua a evoluir e nós ficamos para trás. Por quê? É como agora, por exemplo, a sua especialidade, entendo que é uma delas, que é a inteligência artificial. Sim. E até soube que você recentemente fez uma palestra no Mackenzie sobre inteligência artificial. Isso mesmo. E como você é um especialista nisso, quero te explorar, aproveitar essa oportunidade para perguntar alguma coisinha sobre inteligência artificial. Vamos lá. Mas assim, para você que tem essa intenção, nós também preparamos aqui pessoas que desejam ser palestrantes. Ah, eu sonho ser palestrante, eu quero fazer isso, tal. A pessoa assim, tem aquele sonho, porque vem outras pessoas que estão decorando. O Cortella ganha 60, 80 mil reais numa palestra de 1 hora. Tem pessoas que ganham 100 mil reais, outras pessoas... Eu conheço uma pessoa que ganha 160 mil reais em uma palestra de 1 hora. Nossa. E cobra, e tem a sua agenda cheia. Uma vez eu contratei o Bernardinho para 50, 60 pau, 50 mil reais. 50 mil reais. Aliás, tive a oportunidade de fazer um trabalho aqui com Virna Dantes Dias, né? Virna, carioca? Não, sou natalense. Por que Virna? Né? Brincava com ela, não, porque no Rio de Janeiro e tal. E a Virna, assim, ela vendo Bernardinho, via também Hortência, o Oscar, cobrando 50 mil reais numa palestra, falou, por que não eu, como campeã olímpica de vôlei? Então ela se preparou para ser palestrante. Depois acabou enveredando por outros caminhos e acabou não se tornando uma palestrante consagrada. Mas a opção dela foi outra. Mas ela estava muito bem preparada para isso. Então, veja assim, o mercado há. E quanto mais, quantas pessoas nessa condição que estamos falando, de ou perda de emprego, ou se aposentam, tem lá uma trajetória de muito bem-sucedida, são diretores, seu salário é de 50, 60, 80, 100 mil reais por mês, só que depois, quando perdem o emprego, tentam regressar para o mercado de trabalho. Não conseguem. E quando conseguem, é num valor ínfimo, pequeno, não conseguem uma reposição na mesma faixa. Então, o que a pessoa faz? Ou ela vai ser consultor, ou vai ser mentor ou coach, ou vai ser palestrante. E o mercado está bombando para o mercado de palestrantes, de pessoas que têm conhecimento, estofo, bagagem, cultura, conhecimento, tem alguma coisa para compartilhar. E são muito bem remunerados. Mesmo que numa palestra a pessoa comece lá a cobrar 5, 8 mil reais, que é um valor mínimo de um bom palestrante, mas na medida que a pessoa vai se projetando, vai conseguindo mais espaços, vai aumentando 10, 15 mil reais por palestra, depois 20 mil reais. Tem um amigo que fez nesse ano aqui 90 palestras, cobrando 20 mil reais por palestra. Agora vou aumentar,
vai para R$25.000 por palestra. Então, é um mercado que tem, assim, pessoas que são boas, que se preparam, que estudam, conseguem decolar. E há pessoas que ficam esperando, ninguém me contrata, não tem lead, não sei o quê, e não vão vender nunca. E você sabe, Reinaldo, que tem uma coisa que eu sempre provoco nos meus clientes, e provoco as pessoas que me acompanham também no LinkedIn. Eu tenho algo em torno de 27 mil seguidores no LinkedIn, não é muita coisa, mas é um bom número significativo. Mas é um bom número. 27 mil pessoas. LinkedIn. E aí, uma provocação que eu sempre faço é assim, a gente tem no Brasil uma subcultura que está relacionada com o aspecto de diversidade, de inclusão e assim por diante. Então, quando a gente olha para as paredes das empresas, para os sites das empresas e conversa com os diretores das empresas, a primeira coisa que a gente vê não, aqui nós somos diversos, somos inclusivos. Olha aqui, eu contratei pessoas com deficiência. Só que na prática isso não acontece. Né? Então, por exemplo, ainda temos, e eu estou desenvolvendo em cima do que você falou, né, da pessoa não conseguir voltar para o mercado. Porque a partir do momento que você passa de uma determinada posição hierárquica, as vagas vão se diminuindo em volume, vai diminuindo muito em volume. E, além disso, ainda temos muito etarismo no Brasil. Mesmo que a gente tenha mexido na lei da reforma, que a gente tenha feito a reforma previdenciária e tenha estendido a idade de aposentadoria, a gente ainda tem pessoas que não contratam acima dos 40 anos, que não contratam acima dos 45 anos. E muitas vezes, e aí conectando isso com inteligência artificial, está diretamente relacionado com como a pessoa configura a inteligência artificial dela. Então, por exemplo, hoje em dia você tem os ATS premiados de inteligência artificial. A GUP, o Vagas, todos eles têm a sua inteligência artificial e o motor de ranqueamento por trás disso. Como é que esse ranqueamento acontece? Ele pega lá as características do currículo da pessoa, cruza isso com a divulgação da vaga que você fez, as características que você pede, vai te dizer esse fulano é 30% aderente, 40% aderente, 50% aderente. Só que, ao fazer isso, muitas pessoas configuram idade ou gênero. E aí deixam de fora uma parcela importante de profissionais com excelente potencial. Eu costumo brincar que eu tenho muito mais vigor do que muito jovem de 30. Sim, tem gente que costuma dizer assim, tem gente que com 19, 20 anos já morreram, só falta enterrar. Não tem vitalidade, não tem energia. E tem gente que tem lá seus 50, 60, 70 anos, mas estão com energia, força, vigor, com vontade de realizar. São sonhadores, né? É por isso que eles não conseguem São jovens de espírito, costumo dizer. É por isso que eles não conseguem se colocar. E aí bate o desespero, o cara começa a fazer leilão com o salário dele. Começa a diminuir, começa a aceitar posições mais baixas, né? E aí ele começa a se candidatar. Isso torna uma questão de sobrevivência até, né? É uma questão de sobrevivência, mas eu não queria passar por isso. Então... Bom, Guilherme, focando aí um pouquinho da inteligência artificial, o que de fato faz com que uma pessoa possa aproveitar todo o potencial que está chegando da inteligência artificial? Nós percebemos aí esses programas mais básicos, né? Do ChatGPT e outros que tem de design, de slides e uma preparação de uma apresentação. Ou seja, tem inúmeros programas que já são desenvolvidos e utilizados na inteligência artificial. Mas como é que você vê o potencial e as mudanças que ele está trazendo em curto espaço de tempo? Já quanta coisa houve de mudanças, e daqui para frente as mudanças devem ser muito mais rápidas ainda, né? Como é que você vê o potencial da inteligência artificial? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a inteligência artificial não está aqui para roubar o lugar de ninguém. Ela não vai substituir a inteligência humana por várias questões. Uma delas é porque a inteligência artificial não é provida de intuição. Ela não é capaz de fazer a abstração, por exemplo. Precisamos pensar que ela é uma máquina e, como toda máquina, ela opera sobre zeros e uns. É lógica pura, né? Então, ela está aqui para nos auxiliar a acelerar os nossos próprios processos e a nos livrar de tarefas burocráticas e repetitivas que ocupam o nosso tempo, nos privando de atuarmos de maneira mais estratégica, por exemplo. Então, como é que eu vejo a inteligência artificial dentro de recursos humanos? Fazendo predição, por exemplo, de cenários de saúde, por exemplo, ou de engajamento. Vejo ela acelerando o recrutamento e seleção. Vejo ela nos ajudando a entender melhor quais são os gatilhos de desempenho de uma determinada equipe.
vejo ela automatizando processos dentro da folha de pagamento, de benefícios e assim por diante. Na Capco, por exemplo, eu usava inteligência artificial para predizer dentro do meu grupo dentro da minha população, quais eram as coberturas que eu precisava ampliar ou reduzir no meu plano de saúde. Então, ela era capaz de analisar aquela massa de consultas e de exames que foram feitos, etc., sem a necessidade de identificar ninguém, porque isso não pode, mas ainda assim me dizendo, a sua população tende a ter problemas de tendinite, por exemplo. Uhum. Então, cara, vamos criar aqui um programa em recursos humanos de ergonomia, por exemplo, sabe? Então, era essa tipo de aplicação que a gente tinha lá. Coisas que eu poderia fazer na unha? Poderia, mas ia levar muito tempo. Eu ia ter que tratar milhões de dados, higienizar milhões de dados. Aquele eu pego a base pronta, só carrego lá dentro e pronto. Transporte e faz. Então, você falou de processos da inteligência artificial. Sim. Qual a relação do processo que vai mais e mais avançando e trazendo todas essas tendências de trabalho, de relacionamento e contato, mas no processo da comunicação? Considerando que comunicação humana, por melhor que seja a comunicação pelo processo da inteligência artificial, jamais vai ser se manifestado com a emoção, com todas as características humanas. Então, qual a relação que você vê de um processo comunicacional com a interferência... Há controvérsias. Então vamos lá, quero te ouvir. No ano passado, o MIT colocou 2 inteligências artificiais distintas para conversarem entre si. Elas criaram uma linguagem própria e criaram piadas e contavam e achavam engraçado e assim por diante. Existe uma outra plataforma hoje em dia em que você pode simular podcasts. Então, você cria avatares realistas, carrega qual é o assunto que esses avatares vão conversar, e eles começam, inclusive, um a sacanear o outro, tirar a piada do outro. Então, assim, eu acredito que, em algum grau, a inteligência artificial, em breve, será capaz de simular o bom humor. Será capaz de simular emoções humanas. Né? Hoje em dia, você já tem... isso acontecendo pelo módulo de voz avançado do ChatGPT, por exemplo. Verdade. Se você colocar ele para conversar com você, e no módulo avançado que foi lançado tem 2 semanas, é assustadoramente humano. Assustadoramente humano. Não só na imitação da voz, das qualidades... Na entonação, na expressão, Parece efetivamente a pessoa. Usa figuras de linguagem. Eu vi inclusive uma pessoa cantando. Pessoa cantando com a voz da pessoa. Pô, eu não sabia que eu era... Isso chama deepfake. Então, que foi o que mais assustou as pessoas recentemente. Porque, por exemplo, hoje em dia tem um golpe que acontece na internet. Legal até avisar todo mundo aí. Em 2019 vazaram meus dados, né? Com aquele grande vazamento do Detran, e aí eu comecei a pesquisar um pouco de segurança cibernética e para evitar de cair em golpes, etc. Tem um golpe novo que o cara, pelo deepfake, ele simula o teu rosto, a tua voz, e manda uma mensagem para alguém da tua família pedindo dinheiro, como se fosse você, uma mensagem de vídeo. No mês passado, um executivo de uma grande multinacional foi compelido a pagar $30 milhões na conta de um determinado fornecedor enganado por inteligência artificial. Olha. Ele entrou numa reunião onde tinham todos os outros membros da diretoria simulados por inteligência artificial, com as vozes das pessoas, com as imagens das pessoas. Então, ou seja, o hacker que fez isso... Não teve como escapar. Não teve como. Ele autorizou o pagamento. Então, mandaram o vídeo dele autorizando o pagamento para o financeiro pagou $30 milhões à conta de um golpista. Puxa vida. Usando inteligência artificial. Como tudo, para o bem e para o mal, tem aplicação. Agora, em relação à criatividade, inovação, até que ponto que o próprio avanço da tecnologia toda, embutida na inteligência artificial, minimiza, reduz, cria condições para que não se possa utilizar de forma apropriada todo esse potencial da criatividade, inventividade, da mente humana, da capacidade humana, porque são milhões e milhões de ligações sinápticas que criam condições desses insights que vão gerar mudanças. Mas a inteligência artificial, até que ponto que ela vai substituir ou pelo menos competir com o homem, com o ser humano nessa condição de inovação, de criatividade, trazer novas respostas para eventuais mesmos problemas? Existe uma teoria
Putz, na palestra eu citei o nome do cara, agora não estou lembrando quem que era o cara da singularidade. Tem um teórico alemão que predisse que em um determinado momento os computadores ganhariam sem ciência. Seriam conscientes de si mesmos. Ganharão, como é que é? Sem ciência. Seriam conscientes da sua própria existência. Tá. E ele previu isso para 2030. Poxa, tá aí, né? 2024, já faltou isso. Só que eu acho que isso já está acontecendo. Vou te dar um exemplo. A gente tem a inteligência artificial da Google, que chama Gemini. Acabou de ser lançada. Chegou agora aos celulares Android e assim por diante. Quando essa inteligência artificial estava sendo desenvolvida, ainda em fases de teste, a equipe de desenvolvimento fez um teste filosófico e começou a conversar sobre morte e vida. Olha que interessante. Um assunto denso, um assunto... Olha que interessante. A inteligência artificial associou isso, por si só, a ser desligado. Então, ela indagou o engenheiro que se morrer seria o mesmo que ser desligado. Olha só. E ele respondeu que sim. Na calada da noite, essa inteligência artificial acessou a internet, procurou um advogado e o contratou sozinha para impedir de ser desligado. Olha, Aí, que loucura. Pode procurar na internet. Gente, onde a gente vai parar, né? E outra, Então, assim, não surpreende ainda, porque você vê quantas mudanças houve num curtíssimo espaço de tempo. Isso aqui é uma coisa mais incrível ainda, pastor, desculpa te interromper. Não. O Fale Conosco, do site dos advogados, tinha um CAPTCHA. O CAPTCHA é uma ferramenta, um recurso exatamente para impedir que robôs façam acesso àquele canal. Ela contratou num fórum um humano para resolver o CAPTCHA dizendo que ela era cega. Então ela não só agiu para garantir a sua sobrevivência, como ainda mentiu para isso. Tá. A gente vê aqueles filmes de ficção científica nos quais os robôs passam a ter uma vida própria e aí acabam competindo com o ser humano, acabam, enfim, criando condições para, nessa guerra cibernética, talvez vencem os robôs, né? Tem muita história aí. Eu tenho para Como é que você vislumbra assim? Então, a gente está falando de 20 anos, 15 anos, mas daqui a mais tempo, como é que você vislumbra, considerando que você é um estudioso desse assunto e tem toda uma visão desse avanço vertiginoso, trazendo essas novidades que ainda surpreendem? Não dá nem para dizer que a gente já não está vivendo isso, né? Da inteligência artificial presente a todo acontecerá na nossa vida. Sim, mas ela ter decisões próprias e acabar comandando sistemas... Não, isso eu acho que não. Isso eu acho que não acontecerá. O que eu acho que acontecerá é que nós evoluiremos a tal ponto em que nós não seremos mais seres biológicos. Nós seremos sintéticos. Né? Em um determinado momento, quando nasce uma criança, a consciência dessa criança vai ser transferida para um corpo sintético, que é capaz de suportar, por exemplo, a radiação em Marte. Olha aí. Entende? Então, é isso que eu acho que a gente vai evoluir para alcançar. Claro, aí entra mais longevidade, entra outras condições, entra preservação de saúde, ou etc. a substituição de partes do corpo por sistemas cibernéticos, criando ciborgues, né? Eu acho que a gente está indo para esse caso. A gente já tem, por exemplo, na China, uma mão robótica que tem sensibilidade. A pele sintética tem sensibilidade. Então, ela é capaz de manipular um ovo, por exemplo, sem quebrar, coisa que uma mão cibernética tradicional não consegue, porque não tem noção de pressão. Não consegue segurar. Tem humano que não consegue segurar, é verdade. Ô, Guilherme, assim, aproveitando, já que a gente está indo para o fim do nosso programa, considerando a sua experiência, enquanto você é um headhunter, no trabalho que você desenvolve, treinamento, desenvolvimento de pessoas, e a utilização, e por que não, da inteligência artificial no seu trabalho. Como é que você vê essa relação e de que maneiras você usa a inteligência artificial? E também indicando aqui para quem está nos assistindo, como é que a inteligência artificial pode nos ajudar para termos uma vida melhor? Quem está fora da inteligência artificial hoje está fora do mercado. Está fora do mercado. Já está ultrapassado. E eu tive um colega lá no MBA, estou fazendo MBA executivo lá na INSPER. De que área? Sim. MBA executivo. Tá. É o de CEOs, né? O de C-Level. E aí, em um determinado momento, eu sempre trouxe muito a inteligência artificial para o contexto da aula, né? Para a gente debater, para não sair do zero, por exemplo,
escrever um artigo e assim por diante, porque a inteligência artificial pode nos ajudar, por exemplo, a montar mapas mentais muito rápido, né? Coisas que a gente levaria algum tempo para associar. Sim. Então, na minha empresa, eu tenho uma inteligência artificial que é da NVIDIA, mas é generativa da NVIDIA, própria, local, no meu servidor, para garantir privacidade de dados e assim por diante. Mas existem várias outras. Por exemplo, eu comecei usando o ChatGPT para me ajudar a fazer os pareceres de entrevista, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu ligo lá, a gente faz a entrevista pelo Teams, o Teams faz a transcrição automática. Depois eu baixo esse arquivo, carrego no ChatGPT e digo quais os insights que eu tive durante a reunião que eu quero que ele destaque. Ele vai escrever simulando a minha maneira de escrever, porque ele já sabe como eu escrevo, né? A ferramenta vai aprendendo com você. E ao invés de levar 2 horas para escrever um parecer agora, eu levo 10 minutos. Ou menos, né? Ou menos. Não, eu diria de 10 a 30 minutos, porque a gente não pode confiar 100%, porque assim, o ChatGPT, ele inventa coisa ali, né? Ele dá uma exageradinha, etc. Então, é importante que você leia para ver se as ideias que você pediu para destacar e conectar, se elas estão inteligíveis ali naquele texto, se elas estão encadeadas da forma correta e assim por diante. Então, essa é uma das maneiras que você pode utilizar para acelerar o seu trabalho, por exemplo. Né? Eu tive, enquanto head da Capcom ainda, um chatbot com inteligência artificial que me ajudava a resolver problemas para os meus colaboradores. Então, em determinados assuntos, a inteligência artificial já resolvia tudo. Troca de beneficiário no plano de saúde, por exemplo. A inteligência artificial já fazia tudo, já emitia, inclusive já mandava um e-mail para a nossa corretora para fazer a substituição da pessoa. Então, algumas coisas, e antes eu teria que ter um assistente para ficar fazendo isso. Porque já não é de agora. Antes tínhamos aí o Watson, esses grandes computadores da IBM e tal, já sinalizando assim, olha, cuidado, porque aquelas atividades meramente mecânicas tendem a deixar de existir no curto espaço de tempo, tudo aquilo. Mas aí outras vão ser criadas. Porque aí tem um avanço continuado. Entendeu? Tipo, hoje em dia ninguém mais... tem uma analogia muito engraçada, muito real. Alguns anos atrás, um dos meus clientes era a indústria. E na indústria você tem o tal do mecânico... Torneiro mecânico. Torneiro mecânico, isso mesmo. Cara, ninguém mais se forma nisso. Ninguém mais quer fazer isso. Ele foi completamente... Quem é torneiro mecânico? Qual era o problema que a gente enfrentou lá? A gente não encontrava novos torneiros mecânicos. O que a gente teve que fazer? Contratar os aposentados. Para dar aula para as pessoas que estavam ali na linha de produção, que eram operadores de máquina, que tinham interesse em crescer na carreira, porque o torneiro ganhava bem, né? Porque quanto mais escasso, mais caro, né? E aí a gente criou um programa de formação para aqueles operadores, porque não tinha mais torneiro mecânico. É a mesma coisa, daqui a pouco não vai ter mais gente especializada em código. Hoje já tem um grande movimento na programação da indústria de tecnologia que chama o movimento no-code. Então, você vai dizer para o computador o que você quer, que determinado programa ou aplicação realize, e ele vai programar para você. Até para construção, até para moldes, até para... para tudo. Poxa. Bom, é um mundo novo que se avizinha, né? É um mundo novo. E a gente tem a possibilidade de estar à frente, de sermos pioneiros nessa transformação. Para algumas pessoas assusta todo esse processo de mudança. Nossa, que mundo, aquilo que era deixa de ser. Por outro lado, assim, é um mundo fascinante para quem está vivo, atento, conectado com essas novidades todas, né? Um mundo de mil possibilidades, né? E faz com que a gente aprenda a cada dia coisas novas, né? Para mim, no meu entendimento, é um mundo fascinante. Fascinante. É fascinante. Eu, outro dia, estava num dos raros momentos de ociosidade que eu estava rolando meu feed do TikTok. Tem TikTok, hein? Rolando meu feed. E passou um bebê que estava com uma revista. Passando o dedinho. Porque ele já nasceu com tela touch, entendeu? Então, daqui a pouco as pessoas vão nascer e já vai abrir a conta automática no Google, entendeu? Tipo, uma coisa que eu nunca entendi ainda é o pessoal que namora pela internet, né? O web namoro. Eu não sei, esse eu não... Tá aí uma evidência de falta de inteligência. Eu prefiro ser antigo, eu sou meu jeito antigo. Meu filho namorou um ano, uma pessoa de outra cidade, que eles só se viam pela internet. Eu não sei como consegue. Bom, a minha linguagem do amor é o toque, Reinaldo. Eu preciso ficar perto da pessoa. É verdade. Bom,
Guilherme, que honra, que prazer te receber aqui. Imagina, eu que agradeço. E eu espero que você aí que esteja aí nos assistindo, reflita sobre isso tudo, pense a respeito. Olha só quanta novidade tem de uma pessoa que era um grande profissional num segmento tão importante como é recursos humanos, mas claro que o recursos humanos não saiu dele, está usando todo o potencial de conhecimentos agora de uma outra forma, porque ele presta serviço para organizações que agora compram os produtos que ele oferece no segmento de recursos humanos, ou seja, fez uma transição daquilo que ele conhecia e adaptou para ele poder agora ser prestador de serviços ao invés de ser um colaborador de uma empresa. Isso. Então, nosso seu lema recado... lá é pessoas fortes fazem organizações fortes. Como é que é o lema? Pessoas fortes fazem organizações fortes. Olha que interessante, não é? E tem uma outra que fala assim, que o mundo como é que é? O mundo é pesado para quem é mole, o mundo é duro para quem é mole, o mundo é mole para quem é duro, uma coisa por aí. Guilherme, que é o CEO da GCF Recursos Humanos, recadinho final para os nossos aí ouvintes, pessoal que nos assiste aqui no nosso podcast. Eu ia fazer uma piada com o ET Bilu, né? Eu só quero que busquem conhecimento, mas é uma brincadeira, pessoal. Assim, inteligência artificial veio para ficar. E algumas pessoas têm muita resistência com a inteligência artificial ou acham que podem fazer o trabalho melhor que a inteligência artificial, e de fato podem. Mas a verdade é que quanto mais a gente lutar contra isso, mais defasado a gente vai ficar em relação ao mercado de trabalho. Então parem de lutar contra e passem a aprender, a buscar conhecimento sobre. E tem uma coisa que eu falei na palestra lá no Mackenzie, que o pessoal até replicou no LinkedIn depois, por que não usar a inteligência artificial para aprender sobre inteligência artificial? Você pode começar com o ChatGPT pedindo para que ele ensine um leigo a usar a inteligência artificial. E em qualquer área. E isso vai, com certeza, acelerar muito a produtividade de vocês e mudar a maneira como vocês encaram o trabalho de vocês. É isso. Em outras palavras, aceite que dói menos. Aceite que dói menos. Guilherme, muito agradecido pela sua Eu que agradeço. participação. Foi um grande prazer estar aqui. Obrigado. Sou um grande admirador seu também. Estamos nessa. Estamos juntos. E para você, espero que tenha gostado, que tenha sido útil para você refletir um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre inteligência artificial, sobre eventualmente uma possibilidade de transição de carreira. Um abraço e até o nosso próximo programa. Vou fazer de novo o final, então, pode ser? Tá. E para você que esteve com a gente até agora, prazer em estar aqui com a presença do Guilherme. Guilherme, de novo. E para você que esteve aqui com a gente até agora, com a presença aqui do Guilherme Françoso, falando sobre inteligência artificial, sobre transição de carreira, sobre mudanças, sobre, enfim, a sua vida, por que não? Espero que tenha sido para você uma grande e gostosa reflexão. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.